Sejam bem-vindos a mais um episódio do Refúgio Autêntico, o podcast da Casa Autêntica. Quem tá com vocês aqui hoje sou eu, Yasmin. E hoje eu quero trazer para partilhar com a gente uma pessoa muito especial. Ela é uma grande psicóloga, ela é mestre em psicologia, professora, supervisora, tudo de bom aí que ela é, viu, gente? E se formou comigo, né? Então eu tô trazendo todo o meu bando, né? Vocês estão percebendo. E quero que vocês acolham com as palminhas, produção, Caroline Costa. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada, Yas. É uma honra estar aqui falando contigo. Depois de tanto tempo, né? Nos formamos juntas lá em 2018. Somos amigas, somos colegas de profissão. E estar aqui contigo hoje para mim é uma honra ser convidada para alguém tão especial e tão importante. Acho que é a primeira vez que a gente se encontra depois da graduação como profissionais, assim, né? A gente partilhou várias coisas de vida mesmo, foi comentando ali uma coisa e outra, mas na psicologia é a primeira vez, eu acho, né? Sim, e é interessante, porque lá na graduação, principalmente nos anos finais, né, que a gente estava na mesma abordagem, tudo, era o tempo todo junto, mas profissionalmente essa é a primeira vez, depois de quase 8 anos. Quase, isso mesmo. E, a gente... ficha caindo, né, Yas? Eu trouxe a Carol, gente, para conversar, porque hoje o tema tá muito bacana. E a Carol também, ela é terapeuta de casais. Olha só que legal. Então, hoje a gente vai falar, o nosso tema é quando só um quer mudar. E o que abrange esse tema, né? Abrange o relacionamento. E um relacionamento que passa por dificuldades, mas se percebe, né, entre ali o casal, que somente um tem essa predisposição maior à mudança, à transformação, a entender, a ceder, né? Então, muitas vezes essa pessoa, ela já está em terapia, e aí ela vai percebendo, né, que todo o movimento acontecer dentro dela, e quer que isso também aconteça dentro do seu relacionamento. Então, nesse episódio, a gente vai conversar sobre isso, até mesmo como um fio de esperança aí, né, para quem está se relacionando, precisa viver transformações dentro do seu relacionamento, mas percebe que o teu parceiro ou a tua parceira não estão tão dispostos, né, a essa mudança. Com esse teor de esperança, mas também com muita responsabilidade, porque a gente vai trazer aqui questões onde não é um caminho unilateral, né? E aí a primeira coisa que eu quero falar é que o relacionamento, ele é um vínculo, né? Ele é aí um espaço de vínculo, onde você se vincula a outra pessoa não somente nos teus sentimentos, não somente naquilo que você sente, na paixão, no encantamento, mas também nos teus comportamentos, no teu corpo, né? Você se vincula com a outra pessoa com todo o teu ser, né, Carol? Como que tu enxerga isso, esse relacionamento como esse espaço de vínculo? Nós somos seres que nascemos para relação, né? Embora tenha muita gente que gosta da solidão, solitude, aquelas coisas, e que é importante muitas vezes, mas nós somos seres relacionais, né? Até quando temos dificuldade, nós sempre estamos nos relacionando com algo, com alguém ou com alguma coisa. Então, como que pra ti é e como tu percebe, se acende esse conceito de o relacionamento é um lugar do vínculo, um campo de vínculo? Primeiro, é importante a gente frisar exatamente isso que você colocou. Relações são vínculos. E quando a gente fala vínculo, é dessa forma mais autêntica possível. Porque o que o vínculo traz? O vínculo traz história, repertório de vida, emoções, sentimentos. Um vínculo traz as necessidades também. E vínculo não é um lugar de fronteira, né? Porque às vezes a gente acaba confundindo muito. Tá, o vínculo é esse aqui, aí de um lado tem um, de um lado tem o outro. Como se o vínculo fosse uma soma de duas pessoas. E o vínculo não é para proporcionar uma soma de duas pessoas. O vínculo, na verdade, é um lugar mais de você estar ali em confluência com o outro. O que é meu, o que é do outro, o que é nosso. Então, o vínculo ele também proporciona esse lugar do nós. Olha, aqui tem a Yasmin, aqui tem a Carol, e aqui tem o que nos une, mas também o que nos diferencia dentro desse lugar de respeito. Eu não estou me somando com a Yasmin. Existe eu e a Yasmin dentro de uma relação, o nosso nós.
Então, olhar para a relação dentro desse espaço de vínculo, trazendo toda essa tradução que eu acabei de colocar para vocês, é olhar muito para essa relação dentro de um lugar respeitoso. Por quê? Porque quando eu enxergo esse vínculo dessa forma autêntica, eu paro de projetar. Porque acontece muito. Quando eu enxergo o outro como uma soma, eu enxergo o outro naquilo que eu quero que o outro seja. Quando eu olho para um vínculo dentro dessa perspectiva respeitosa e autêntica, eu enxergo quem o outro é, quem eu sou e quem nós podemos ser. E aí essa é uma das formas de intervenção da terapia de casal. Porque às vezes chega ali dois caras do casal, cada um impondo as suas necessidades um para o outro e não se torna saudável. A gente não gosta da Yasmin, eu tenho certeza que tu não gosta quando chega alguém, Yasmin, tu tem que fazer isso daqui. Sim. Tem que ser dessa forma. Porque se torna vivo, se torna às vezes até... eu não consigo traduzir em outra palavra, senão desrespeitoso. Porque valida, porque anula, porque não entende. Então, olhar para o vínculo dentro dessa perspectiva de ligação, de necessidade, de respeito, de autenticidade, é uma forma de enxergar a relação como um todo. É um lugar projetivo de quem eu sou e quem eu quero que o outro seja. Sim. A gente tem até um episódio que saiu semanas atrás, justamente sobre isso, respeitar quem o outro é. Porque você entra num relacionamento e aí parece que você já quer estabelecer tudo que você vai... Não, eu vou abdicar disso, você vai abdicar disso pra gente poder ficar junto. Existe esse diálogo, mas também quantas coisas... Eu achei muito interessante quando tu fala de que a partir do momento em que você estabelece um relacionamento, e eu falei isso essa semana, né, pra uma pessoa, que eu falei, a partir do momento em que você tá uma pessoa e outra pessoa, a gente tem uma relação de amizade. A partir do momento em que aquela relação realmente evolui para um namoro, né? A gente pode continuar sendo amigos. É ótimo que continue sendo amigos. Mas eu tenho um pouco mais de compromisso, um pouco mais de comprometimento ali do que somente numa relação de amizade, né? Então, assim, entender isso, poder identificar isso e poder viver isso, traz até uma certa leveza para o relacionamento. Tu concordas? Toda certeza, Yasmin. Não que a gente não tenha responsabilidade e compromisso dentro dessa relação amistosa, mas quando você começa dentro de uma relação amistosa, quer queira, quer não, você inicia uma nova prática, que é a prática de adoção. O que é a adoção? É você adotar uma pessoa na tua vida. Tu adota ela na tua postura, tu adota ela nos teus valores, tu adota ela na tua cultura, tu adota ela no teu social, no teu familiar. É uma adoção mesmo, e a gente pega ela ao pé da letra. Quando se adota alguém, você inclui. E essa inclusão gera uma energia maior que é depositada. Tanto que quando a gente fala, às vezes, que alguém acabou de começar um relacionamento, está namorando, é natural que, às vezes, ela não consiga se doar para as relações amistosas da mesma forma que ela se doa ao relacionamento amoroso. Por quê? Porque aqui gera uma demanda maior. Na verdade, a relação é um lugar de investimento. E quando a gente está investindo, a atenção vai para isso, o engajamento vai para isso, funciona dessa. E aí, junto com esse engajamento, acaba se tendo um compromisso maior. Por quê? Porque quer adotar essa pessoa na sua vida. E quando a gente quer adotar alguém na nossa vida, a gente se doa de forma muito mais profunda. Sim. Tu já tem quanto tempo trabalhando só com casais? Você sempre começou a trabalhar só com casais ou foi uma coisa que tu foi descobrindo? Eu fui descobrindo na pandemia, na verdade. Porque eu lembro, a parte mais interessante, né? Lá nós vamos voltar lá para a graduação. Eu tinha pavor de atender casais. Eu tinha pavor de atender família, porque eu pensava, minha gente, é muita gente para você dar conta num setting terapêutico, é muita demanda ali. Porque com uma pessoa, quando a gente se formou, você sabe muito bem disso, com uma pessoa já é um lugar de extrema responsabilidade. E você cuidar de 2 pessoas, de uma família de 3, 4, 5 pessoas, gera um lugar de responsabilidade ainda maior nesse processo terapêutico. Então eu tinha medo de atender. Às vezes eu até falava assim, não vou ser terapeuta, não. Corta pra Carol em 2026. E aí foi em 2021, no início de 2021. Eu comecei a estudar em 2020, mais sobre relacionamentos amorosos, e um estudo mais interno. Foi em 21, entrei no mestrado, e no mestrado já foi dentro dessa linha de psicologia mais voltada para relacionamentos amorosos,
E falando um pouco de pandemia no meio disso, junto com as relações, e a partir de 22, que eu já me senti mais capacitada, já me senti mais incluída, fiz formações para isso. A especialização também que eu tenho em Gestalt Terapia, tinham vários módulos de família e relação. Então, quando eu senti que eu realmente tinha conteúdo suficiente para me implicar de forma responsável nessa prática clínica, que é uma prática muito desafiadora, não, agora eu acho que eu estou conseguindo ficar pronto. E pronto eu digo que eu não vou estar nunca, eu espero também. É um lugar de eterno aprontamento. Então, de 22 para cá, que tem aí mais ou menos 4 anos, vai fazer 4 anos, eu comecei a estar dentro dessa prática clínica com casais, com famílias, e especificando dentro para relações também. Porque tem vários atendimentos individuais que vêm apenas desse lugar de relacionamento. Alguns querem estar em terapia de casal, sentem que tem ali uma adoção do par para estar entrando nesse processo terapêutico. Então, acabam fazendo terapia individual mais voltada para essas demandas de relação. E dentro dessa experiência, Carol, tu recebe ou como que é essa questão de que quando um quer e o outro não quer, né? Quando um deseja altamente a transformação e o outro já não simpatiza tanto, acha que tá tudo bem, acha que não tem nada para ser tratado, nada para ser conversado. Na verdade, eu quero te fazer 2 perguntas. Se é comum que isso aconteça, que isso chegue dentro da clínica. E a segunda é como que é o manejo, né? Como que tu fazes esse manejo de conduzir dentro dessa perspectiva? Tipo, um quer e o outro não quer. Esses 4 anos de clínica aqui de casais, deve falar um pouco contigo um pouquinho antes. Nunca vi, tá? Nunca chegou para mim esse lugar extremamente consensual de que nós dois queremos fazer terapia de casal porque o nosso objetivo é o que a gente quer para nossa vida agora. Geralmente sempre chega, que eu digo, chega um com 70 e o outro chega ali com 30. Chega um com 90 e o outro chega ali com 10. Por quê? Porque para muitas pessoas, infelizmente, é uma realidade, as pessoas ainda veem terapia de casal muitas vezes como um lugar de fracasso. Um lugar de eu não conseguir cuidar da minha relação, eu vou precisar de alguém que faça nesse intermédio. Então é natural que nunca cheguem as duas com a mesma disponibilidade. Na verdade, é muito comum que chegue um ali resistente. Resistente por quê? Porque tem uma terceira pessoa que ele não conhece, que essa pessoa não conhece, que é estranho na vida dessa pessoa, que não sabe nada sobre eles até então, e eles vão precisar falar deles. Para quem não tem esse contato com terapia, é muito comum ter todo esse lugar de resistência que acontece. E algo que eu tento sempre trazer para eles, Yas, é muito sobre esse lugar. Olha, aqui não é um tribunal. Então, não espere de mim lugar de juíza, de sentença, de condenação. Eu faço isso e eu acredito que vocês fazem muito melhor do que eu. Então, vocês não vão estar ali na terapia para que eu perca meu tempo, para que vocês percam meu tempo, só para eu dizer quem foi o certo ou errado em determinada demanda. Não é a minha função, não é o meu papel. Acho, inclusive, algo perda de tempo. E que geralmente, às vezes, é o centro das discussões nos relacionamentos. É ou a pessoa se validar, ou então dizer, não, essa parte tá certa, essa parte tá errada, né? Culpar a questão da culpa, etc. Exatamente. E essa culpa, o interessante dela é que ela sempre vem com a condenação. Tanto é que eu não gosto de usar a palavra culpado. Se meus pacientes forem assistir podcast, que eles espero que assistam, eles vão saber que eu não uso a palavra culpa no setting terapêutico. A gente usa outra palavrinha, responsabilidade. Qual é a responsabilidade de cada um nesse conflito? O que cada um doou em responsabilidade para que esse conflito acabe existindo aqui entre vocês? Porque quando eu gero a palavra culpa, ela vai com a condenação, com o culpado e com a pessoa que é responsável por tudo que aconteceu. E a maioria dos conflitos, não é natural, não é. Sempre tem aqui uma doação de cada um que o conflito exista. Então, fazer com que eles tomem consciência de qual é a responsabilidade de cada um é o que muda justamente esse plano relacional entre eles. E a intenção da terapia de casal é isso. É tomar consciência dos padrões para que eles sejam alterados e isso desperte novas formas de eles começarem a existir dentro dessa relação. Sem consciência, não tem responsabilidade. Tomada de consciência, tomada de responsabilidade. E aí, a partir disso, vem um lugar de compromisso. Se eu sei o que aconteceu, como aconteceu, se eu sei qual é a minha responsabilidade, aí você vem. Então, agora você tem que se comprometer. Por quê? Porque a forma de se comprometer é a forma de dizer, eu ainda estou nessa relação. Eu ainda quero que essa relação flua para um campo de desejo meu.
Então, é esse muito o propósito de mudar esse padrão relacional. Tu tá usando tantos conceitos que eu acho tão importantes, né? Tu trouxe a questão da responsabilidade, do comprometimento, que são coisas que são fundamentais dentro de um vínculo, dentro de um relacionamento. No nosso caso aqui, a gente tá falando dos relacionamentos amorosos, principalmente, né? E aí tem vários outros, assim, que passam pela minha cabeça, né? Por exemplo, o diálogo, né? O diálogo, para mim, é um conceito fundamental quando a gente vai falar de relacionamento. A questão do autoconhecimento, porque você se relaciona com o outro, mas quando você vai para se relacionar, você se relaciona através da tua individualidade, através de quem você é. Então, quando você se conhece, você pode tanto mais saber o que dá, né? Porque você se conhece, e até saber o que exigir, né? Muitas vezes você vai exigir aquilo que, a partir daquilo que você se conhece, porque você sabe que você pode receber, né? Então, tanto o autoconhecimento quanto o conhecimento do outro, o respeito, que eu acho que é a palavra mais, assim, né, importante nesse ponto. E eu fico pensando, né, dentro de uma perspectiva de pessoas que já têm um relacionamento duradouro, Carol. São anos de relacionamento. O relacionamento não tá no início. Geralmente pessoas, por exemplo, casadas, né? E aí você vê ali que uma tá mais disponível ao relacionamento e a outra já não tá tanto. Quais desses conceitos, assim, tu poderia trazer pra gente nessa perspectiva de um relacionamento mais duradouro? Que na nossa cabeça, acho que até na minha cabeça também, existe uma palavrinha que é muito forte, assim, existe mais desgaste, né? Digamos assim, existe mais já foram muitas tentativas, e aí, tipo, eu sempre uso um exemplo muito, muito assim, quando eu vou falar de relacionamento, com os meus amigos, com a minha família, que é impressionante. Depois de 13 anos, eu voltei a morar com os meus pais, e eles têm 30 anos de casado, né? E é interessante como depois de 30 anos eu vejo a minha mãe descobrindo alguma coisa do meu pai, ou então a minha mãe tipo assim, olhando para o meu pai dizendo assim, ou então meu pai reclamando das mesmas coisas que eu via quando, tipo, há 13 anos atrás, da minha mãe, tipo, batendo na mesma tecla. Os dois meio que tratando das mesmas coisas, mas ao mesmo tempo descobrindo. Eu acho o máximo quando eles descobrem uma coisa nova, assim, entre eles, né? Eu falo, caramba, passam anos e ainda tem essa situação, ou então passam anos e a pessoa ainda tá descobrindo a outra. Então, assim, num relacionamento que tem mais tempo, e aí você tem essa percepção de que, poxa, só uma pessoa tá ali mais engajada. Quais desses conceitos que a gente já falou, novos que tu queira trazer, você pode colocar para quem está nos escutando como fundamental para dar passos de reajuste nessa relação? Yes. Tem um conceito que é um pouco da sistêmica, mas que eu gosto de usar muito dentro da terapia, embora a sistêmica não seja a minha abordagem, mas que são os 4 R's, que é do John Gottman. Ele usa os 4 R's como uma forma de nortear a sua relação. E o que são os 4 R's? É você olhar essas 4 palavrinhas: respeito, responsabilidade, reconhecimento e reciprocidade. Olhar os 4 R's como norteador de uma relação é você entender que, por mais que a relação esteja ali há muito tempo, como você colocou, relações duradouras, relações que já estão há muito tempo e se conhecem muito bem, tem um vínculo muito sólido. E olhar para essa relação como um lugar de interesse. Eu digo e sempre digo, o amor ele é interesseiro. O amor precisa ser interesseiro, ele não é oportunista, mas ele é interesseiro. Por quê? Porque se a gente aprende a amar amando, e o que é o amar amando? Eu aprendo a amar amando em comportamentos. Eu me dou, eu me esforço, eu trabalho, eu estou ali com aquela pessoa. A gente acaba esquecendo que para eu aprender a desamar, porque a gente também aprende a desamar, tá? Para eu aprender a desamar, eu aprendo desamando. E onde é que está o desamor? Na indisponibilidade,
na falta de reciprocidade, no distanciamento afetivo, na falta de interesse, na ausência de curiosidade. Se eu aprendo a amar amando, eu também vou aprender a desamar desamando. Então, o que é que muitas vezes acaba desgastando a relação? A ausência de interesse, a falta de curiosidade, a falta de presença. E quando eu digo presença, não é presença física, porque que a gente muito vê dentro da nossa realidade contemporânea são casais que moram na mesma casa e tá cá aqui, ó, cada um o tempo todo. Em um celular, cada um o tempo todo, separado, cada um vivendo a sua vida. Estão juntos, ligados a um ambiente físico, mas no lugar tanto emocional quanto no lugar de sentido de vida. O que mantém uma relação saudável, duradoura e um vínculo fortalecido, Yas, é muito sobre o lugar de interesse, disponibilidade. E como é que os 4 R's se reconhecem no meio disso? É primeiro ter responsabilidade. Quem eu sou? Qual é o meu papel dentro dessa relação? O que eu preciso fazer? Porque muitas vezes entra nesse lugar de falta. O outro não faz, o outro não vê, o outro não percebe. Ah, mas o que eu percebo? Porque quando você entra só no papel de acusar, mas não explana, não amplia quais são as necessidades, muito te ouvir. Afinal de contas, ele só tem falta o tempo todo. Quem é que gosta de ser só apontado e não reconhecido? Eu falei da responsabilidade. E aí eu já venho logo linkando com reconhecimento. Ah, quem é o outro nessa relação? Como é que eu estou percebendo o outro? Isso que eu estou exigindo, aquela pessoa realmente consegue me dar? Isso que eu estou exigindo faz sentido na vida daquela pessoa? Porque confunde até esse lugar da própria empatia. Dentro de relações, as pessoas dizem, você tem que ser empático, mas parece que a empatia é uma cobrança que a outra pessoa entende que dar. Mas entendendo o lugar daquela pessoa, porque a empatia não é tu se colocar no lugar do outro, é tu tentar ver o lugar do outro como e não como tu estaria se tu estivesse naquela situação. Porque se eu tento enxergar qual é o meu papel naquela relação, nessa situação, e reconhecer é reconhecer um outro. Então, isso é extremamente importante. E aí vem o respeito, que é uma forma de você alimentar ainda mais o vínculo. Respeitar não é concordar. Na verdade, respeitar é você entender. O outro pode ser exatamente quem ele quer ser. E eu posso ser exatamente como eu sou e quero ser. Concordar é muitas vezes você entender se aquilo faz sentido ou não para ti. Agora, respeitar é uma obrigação. E eu coloco o lugar de ser obrigado mesmo. Você não precisa concordar em nada, mas você precisa aceitar, que é o respeitar, em tudo. E aí vem o último R, que é a reciprocidade, que é algo que é extremamente confundido. Tem gente que fala assim, eu só dou o que o outro vai me dar. Tá, e aí, vai ficar nisso? Quem é que um dia vai dar demais? Porque se tu só dá o que tu recebe, tu tá responsabilizando a outra pessoa por aquilo que tu vai dar. Então, tu não vai estar autêntica na relação. Reciprocidade não é devolução. Reciprocidade é um lugar de doação. O que é que eu posso dar para a relação que eu quero ter? Porque quando tu muda um comportamento, tu está ensinando a outra pessoa que ela pode mudar. E como é que a gente consegue fazer isso? Conversando, diálogo. As pessoas acham que tem fórmula mágica. E fórmula mágica, se for existir, é essa. É comunicação. Nada é óbvio. Nada é só o que está na sua cabeça. Então, se você não comunica, a outra pessoa não tem como interpretar ou traduzir da forma que você quer. A sua responsabilidade na relação é e sempre será comunicar. É como, por exemplo, as demandas que são comuns dentro da terapia de casal. Até ampliar um pouquinho contigo. É muito comum ter casos de traição. Existe às vezes, o caso de insegurança por medo que um dia possa existir uma traição. E eu sempre coloco, olha, você pode escolher se isso acontecer. Você não está refém dessa pessoa, você não está preso a essa pessoa. Se um dia você for traído, você pode escolher o que você quer fazer sobre isso. Mas não dá para você se prender dentro de uma relação em privação de afeto por medo do que vai acontecer no futuro. Acontecer, você decide, você se responsabiliza pela sua necessidade. Aí a gente chega num ponto, quando um só quer mudar, ou quando um tá mais envolvido na relação, a gente chega num ponto que humanamente é bem difícil, assim, no geral, a gente saber lidar como... E é outra demanda da terapia, que é o reconhecimento do limite, né? Então, assim, quando você percebe que você já fez as várias tentativas e a outra pessoa não responde
esse engajamento no relacionamento, né? Então, assim, ali você chega em um limite, como a Carol falou agora, você não vai obrigar a pessoa, né, a tipo assim, estar com você. Então, você chega em um limite em que você precisa também ser muito coerente consigo mesmo para entender o que está acontecendo ali, né? Se há, por exemplo, o desinteresse, se há a falta do afeto, o que é? É uma questão. O que é essa falta, né? Que também configura um limite, né? Mas assim, será que é porque a outra pessoa não se sente mais atraída por mim? Né? Será que a pessoa não está mais apaixonada por mim? Será que eu não estou mais apaixonada pela pessoa? Né? Então, porque isso existe muito, assim, essa questão de todo mundo tem até aquela frase, né? O amor não enche barriga, né? O amor não é suficiente. O amor, ele move. Meu Deus, nós acreditamos que o amor, ele move montanhas, né? Mas quantos conceitos a gente foi trazendo? Eu acho que é a primeira vez que a gente cita a palavra amor na gravação, né? Porque ele é ali a força, mas ele não é um motor, assim, principal, né? Então, assim, de também entender e ser coerente consigo mesmo quando você chegar em um limite, né? Então, se você já fez de tudo e sente que só você luta na relação, então cabe, Carol, assim, essa reflexão de, poxa, então eu vou ter que pensar numa perspectiva de não relação. Não sei se isso existe, mas cabe isso? Yas, tem uma frase que eu gosto de usar na clínica, no Instagram, como gatilho e tudo, que é: o amor não sustenta a relação. Você pode amar muito aquela pessoa, mas se a forma de relacionar não está sendo saudável para os dois, não tem amor que sustente isso. Amor não sustenta a relação. O que sustenta a relação é a própria forma de se relacionar. O que sustenta o amor é essa forma de se relacionar. Então, como tu colocou, é a primeira vez que a gente está falando a palavra amor aqui. A gente foi ligando tanto esse lugar de vínculo, relação, responsabilidade, e tudo que permeia, e falar do sentimento às vezes parece um lugar, até eu vou colocar, um lugar romântico. Falar de amor é falar do romanticismo, e falar de amor é falar de práticas. E quer não, tudo que a gente foi ampliando aqui é o que também configura o lugar do amor. Porque para o amor existir nesse lugar do sentimento, ele precisa perpassar por tudo isso que a gente foi colocando, que é extremamente importante. Então, às vezes na clínica, se torna um desafio para muitos casais entender o que é o amor. Porque o amor não é só o que eu sinto, o amor se torna também aquilo que eu faço. E o que eu faço são práticas que precisam acontecer, são comportamentos que precisam acontecer. Porque se eu só amo, e eu amo no silêncio, eu amo parado, eu amo sem fazer nada, eu amo sem enxergar o outro, eu amo sem me enxergar. Ou eu amo só criticando, apontando, tentando melhorar o outro. Exato. Então, o amor, ele é muito holístico, ele é amplo, ele é enorme. E uma coisa que você colocou que é muito importante é primeiro você se reconhecer. Porque não dá para estar o tempo todo nesse nós. Eu vou até colocar aqui com as mãozinhas. Tem gente que acha que relação é isso daqui, ó, um só. Nós somos um só. É até um conceito bíblico também que existe, que é muito disseminado. Um só. Não, nós não somos um só. Nós somos duas pessoas aqui, ó. Existe o eu e existe o nós, que está o tempo todo aqui, ó, se encontrando, trocando e entendendo quem é cada um no meio disso. Porque, às vezes, é um conceito muito bonito. Mas quando eu enxergo um só, eu entro no lugar de fusão. E na fusão, eu não sei quem é um, eu não sei quem é o outro, eu não sei qual é a minha fronteira, eu não sei qual é o meu limite, eu não sei o que é que eu quero, eu não sei o que é que o outro quer. Não, a intenção é aqui, ó. Eu vejo quem é um, eu vejo quem é o outro, nós nos conhecemos e criamos um sistema só nosso e a gente consegue entender o que é que nos une. E aí volta lá para isso, todo esse lugar do vínculo. Eu coloco isso como uma forma muito importante. Antes de ser o nós, enxerga o teu eu, porque é o teu eu que também vai nortear essa relação. Porque quando só uma pessoa decide na relação, quando só uma pessoa se responsabiliza pela relação, isso não é relação, isso é sobrevivência. Tu citou a expressão bíblica, né? Mas como ela também é muito mal interpretada, né? Dentro de tantos ambientes, assim, de entender que o homem é interessante porque antes de falar da uma só carne,
ele fala da individualidade. O homem que deixa vai se unir à sua mulher, né, dentro de uma perspectiva dessa unidade deles dois, né, que já não são mais o fulano separado, a cicrana separada, mas dentro desse separado existe agora uma nova decisão, né? Tem também esse conceito que eu acho muito bacana, né? Que é um pouquinho do que tu tá falando, mas em outras palavras. O amor, que ele não é o sentimento somente, mas a decisão. Então, eu decido estar ali, eu decido o que eu faço ali dentro, né? Se você é um parceiro que trai o teu parceiro, isso partiu de uma escolha que tu fez, né? Se tu é um parceiro que tá ali sempre, que, poxa, que tua parceira passou por uma dificuldade, teu parceiro passou por uma dificuldade, você escolheu permanecer. Ali é tua escolha também, né? Como é onde você quer colocar a tua vida, né? A gente tem a expressão ótima nordestina, que é onde eu quero amarrar meu burro, né? Então, assim, é onde você decide ali estar presente, ser presença. Então, como é importante também essa inteireza individual. Eu acho muito bonito, assim, eu sou cantora de casamentos, tá? Então, a gente tá na celebração e quando os noivos são questionados, né? Ele fala, você promete isso. Eles não falam sim juntos. Primeiro um fala, depois o outro fala, né? Porque é uma decisão que parte também da individualidade da pessoa, né? Se juntar nesse nós que a Carol tá dizendo, né? E essa constante descoberta, quando eu falei também dos relacionamentos mais duradouros, aí que você ainda descobre alguma coisa, é porque individualmente nós estamos em constante desenvolvimento até a nossa morte, né? E aí isso sempre vai sendo partilhado ali com o cônjuge, com a pessoa que você está se relacionando de maneira mais rápida, né? Ela que vai pegar o impacto da tua vida, da transformação, daquilo que tu foi aprendendo, foi desenvolvendo primeiro. Quem vai pegar é a pessoa com quem você se relaciona, né? Geralmente a pessoa com quem você tá mais tempo, divide a vida, dorme, acorda, planos, sonhos e por aí vai. O amor é uma decisão, né? E quando a gente toma uma decisão, a gente tem um compromisso, um interesse, uma responsabilidade. Costumo até fazer uma metáfora disso, quando eu vou trazer essa perspectiva de que amor é decisão. Eu falo igual, e eu tento puxar a história do casal lá pro início. Tu amou essa pessoa à primeira vista? No dia que tu conheceu a pessoa que tu estás agora, amor à primeira vista? Porque não existe amor à primeira vista. O que existe é um amor lá na 10ª, 20ª vista. Por quê? Porque você se intencionou a continuar olhando para essa pessoa. E se tu se intencionou a continuar olhando, significa que tu decidiu fazer isso, tu quis fazer isso, tu foi se comprometendo a fazer isso. Porque a gente pode gostar da pessoa à primeira vista. Você gostou do que viu, você gostou do que aconteceu, mas amor não. O amor vem porque você permitiu ficar por mais tempo, conhecer mais a pessoa e se comprometer ali naquela decisão. Então, amor é uma decisão. E é uma decisão por quê? Porque existe um lugar de permanência, responsabilidade, respeito no meio disso tudo que vai acontecendo. Então, olhar o amor sempre nesse viés. Eu não amei à primeira vista, eu decidi amar. E para eu decidir amar, foi acontecendo lá 100 vezes você vê aquela pessoa. A gente ama aquilo que vai conhecendo. Cara, muito, muito bacana falar sobre isso, né? E tá me vindo aqui um insight agora, né? Até para mim falar para você que tá escutando esse podcast, tá assim, passando um filme na tua cabeça do teu relacionamento, tá passando um filme na tua cabeça do que precisa ser melhorado, né? Então, eu acho que eu como casa autêntica, né? Quero te convidar a, antes de tudo, fazer essa reflexão contigo mesmo, né? Porque eu acho que uma das coisas que a gente foi falando é interessante. A gente abre para falar de casal, mas não deixa de falar da individualidade, né? Então, como psicóloga, como é importante também que esse processo, ele comece muitas vezes em você. Aquilo que a Carol foi muito dizendo, olha, mas como ela ia trazendo, né? Quando foi que você se apaixonou? Então, aí eu alongo as perguntas, né? O que é uma percepção tua? Mas também o que é uma percepção do todo? Então, assim, se você está nos escutando e sente, primeiramente, só você quer mudar na relação,
eu te convido com muito respeito a realmente ter coragem de dar esse passo, né? De poder enxergar você mesmo para enxergar você na relação, para enxergar a relação, né? Então, assim, não só colocar também culpas ou tanto em cima de você, como a Carol foi dizendo, que assim, eu acho que mudou a minha forma até de ver a palavra culpa também, de não somente de colocar quem é o culpado de quê, quem quer o quê, mas dessa autonomia, né? O espaço da terapia, ele abre não só melhores formas de se relacionar amorosamente, mas também pessoalmente consigo mesmo, né? Quando você tá no relacionamento, tem relacionamento de namoro, então você se relacionar com o seu trabalho, com os seus amigos, tendo um relacionamento de namoro, né? Isso abre muito também. Se você é casado, relacionar também com os teus filhos, com o teu marido. Não acompanho casais, né? Mas eu acompanho pessoas casadas e o quanto tudo respinga, né? Nos filhos, às vezes tem muito envolvimento das outras pessoas da família. Nossa, isso aí já é um papo para outro episódio de podcast, porque já é muita coisa envolvida, né? Mas quero te falar para você que está nos escutando, assim, com muito cuidado e muito respeito, que quando você escolhe por essa responsabilidade também em relação a si, o teu relacionamento também sente o impacto. E aí vai ser impossível, dentro de um aperfeiçoamento pessoal, que as pessoas ao teu redor também não notam, só se elas estiverem anestesiadas, gente. Aí, se não, manda elas para terapia também. Mas assim, quando você vai se fortalecendo em quem você é, você também pode transmitir com mais segurança o que você espera do outro e o que o outro é também, né? A gente falou isso no episódio sobre respeitar o que o outro é. Às vezes você comunica sem querer comunicar, porque você toma uma decisão firme, responsável, que te deixa ali, nem sempre te deixa confortável, mas que é o melhor para aquele momento, aquilo também diz algo para outra pessoa, né? Então, assim, já também envolve a pessoa numa situação, tem alguma coisa que tá diferente. Tem alguma coisa aqui que, será que eu também não preciso melhorar, né? Que leva a pessoa para reflexão. Então, talvez a maior mudança não seja no teu casamento, no teu relacionamento, não seja no teu parceiro, mas na forma como você passa a existir dentro desse relacionamento, passa a ser presença dentro desse relacionamento. E aí, Carol, assim, se tu puder deixar, né, uma mensagem também para as pessoas que estão nos escutando, principalmente para aquelas que têm essa sensação de que só elas querem a mudança ou a transformação do relacionamento, queria te pedir que você pudesse dizer também uma palavrinha para eles agora. Primeiro, não é bem uma técnica o que eu vou apresentar aqui, mas é uma forma de reflexão. Não é esse lugar duvidoso de será se só eu estou dentro dessa relação, será se só eu estou fazendo tudo. Eu gosto de usar uma pergunta que é muito para que você tenha novos insights. E essa pergunta é: como eu me amo quando estou contigo? Que no caso vai ser teu pai, a pessoa que está junto com você. Como eu me amo dentro dessa relação? Por que se perguntar isso, Yasmin? É uma forma de você entender o que é amor para ti, o que é que você está sentindo com você. Porque a relação não vai começar do nós, a relação vai começar do eu. Quando eu tenho essa sensibilidade de saber quem eu sou, como eu me amo, o que eu quero dessa relação, eu consigo construir muito mais ferramentas para estar conversando com outra pessoa sobre isso. Então, inicia essa pergunta, antes de você se perguntar quem é que está dando mais na relação, quem está dando menos. Eu me amo dentro dessa relação. Como eu me amo quando eu estou mal? E quando você perceber, por exemplo, que dentro desse movimento de reciprocidade da relação, pode ser que alguém esteja doando mais, outro esteja doando menos, se um está ali tentando fazer a relação mais dar certo. Tenta ver também, tá? O que o outro está fazendo? Porque eu preciso enxergar o que o outro consegue fazer. E não só tá nesse lugar de que tem que ser 50-50. Eu dei 50 e a outra pessoa não tá dando 50 dela.
relação não é 50-50. Relação, às vezes, vai ser 70-30, às vezes vai ser 60-40, às vezes vai ser 90-10. E não por incompatibilidade, ou não porque a outra pessoa não queira. Às vezes é porque tudo na vida, como a gente colocou lá no início, relações são sistêmicas. Nem todo mundo sempre está bem para ser o 50-50. Mas é você também perceber que o que é que eu aceito nessa relação? O que é que eu estou disposto a aceitar? Porque se você não olha, e aí volta, se você não olha para como você se ama nessa relação, você nem sabe quais são os seus limites e você acaba de forma automática aceitando tudo. Então é perceber, se o outro conseguir me dar só 30, eu vou aceitar isso? Eu vou aceitar isso porque a outra pessoa só consegue fazer isso de onde ela vem, de como ela é, do que ela aprendeu. Precisa ter todo esse lugar de sensibilidade. Então você usou, Yasmin, uma coisa muito correta. É o autoconhecimento. Se eu não me conheço, eu acabo entrando em situações que eu nem sei se eu quero ou não aquilo. E aí vem a diferença do amor ao apego. Quando eu amo, eu construo aceitação, eu construo respeito, eu construo responsabilidade, reconhecimento, reciprocidade. Quando eu estou apegada, eu estou em situação muito maior do que ela exatamente é. É só o medo de perder, é só o medo daquela fantasia se dissipar. Então, começa por você, porque toda relação começa pelo eu, depois vai para o nós. E respeitando os limites que você descobrir também nesse processo, né? Bom, E a gente tá aqui, né, para te auxiliar, nós da Casa Autêntica. Quero também que a Carol também fale do @, dela, do trabalho dela, onde ela trabalha, se ela atende presencial ou só online. Fala um pouquinho pra gente, Carol. Yasmin já está apresentando o currículo lá inicialmente, sou psicóloga, mestre em psicologia, professora, supervisora, mentora, terapeuta de casal e família. Tenho esse mini currículo, mas hoje eu atendo tanto online para o Brasil inteiro, quanto também para brasileiros que moram no exterior. Então, tenho vários pacientes de terapia de casal que moram fora do Brasil, várias partes do Brasil, atendo online, tá falando língua portuguesa, né? Importante, que infelizmente a psicóloga de vocês não é bilíngue. Também atendo presencial. Tenho o meu consultório e atendo a partir da próxima semana. A gente vai estar aí com uma novidade bem legal para todos vocês. Vocês vão estar possibilitando ainda mais um espaço maravilhoso para que eu possa atender-eles presencialmente aqui em Teresina. Tá? Depois vem muitas novidades aí para vocês. Mas atendo tanto online, tá? Quanto também presencial em Teresina. Vamos acompanhar todas essas novidades pelo @psi Caroline Costa, com C e E no final de Caroline. A gente vai deixar aqui nas nossas legendas. Carol, quero te agradecer muito, foi muito legal. A gente tem, desde já dizer que a gente tem vários temas sobre relacionamento, viu? Então a gente vai discutir de novo em alguma hora. Muito obrigada pela experiência, por partilhar a experiência com a gente. Fez muita diferença. Assim, eu já tô sentindo os impactos. Essa última reflexão aí, como eu me amo, eu tô aqui, na minha cabeça, né? Então, muito obrigada, a gente deseja muito sucesso, tá? Para você que tá nos assistindo, se deseja, né? Se você lembrou de alguém que tá vivendo esse mesmo dilema no relacionamento, compartilha com essa pessoa. E não se esqueça, nós da Casa Autêntica estaremos aqui também para te auxiliar no processo, caso você deseje, né, mergulhar ainda mais nesse tema. Muito obrigada, viu, Carol? Eu que agradeço, Yas. Obrigada por esse convite lindo e muito sucesso para vocês. Casa Autêntica, com toda certeza, é um lugar, como o próprio nome apresenta, autêntico e acolhedor. Muito obrigada pelo convite. Estou aqui, tá? Estou à disposição. Que bom. Então a gente se encontra na próxima quarta, gente, às 12 horas. Até lá. Beijo. Os casos citados neste episódio são inspirados em atendimentos clínicos reais, mas os dados foram modificados para garantir o sigilo e a privacidade das pessoas envolvidas, em conformidade com o Código de Ética da Psicologia.